Todos bem-vindos à nossa videoaula. Hoje eu falarei sobre o comando chanfro, que na tradução em inglês é chamfer, que a gente faz essas linhas com essas determinadas inclinações. No AutoCAD nós temos duas opções para a gente fazer um chanfro. A gente pode fazer o chanfro definindo as distâncias que a gente quer o chanfro, ou a gente pode fazer definindo a distância e o ângulo que eu queira fazer. Então vamos fazer primeiro com a opção distância, que é a que é mais utilizada. O que acontece aqui? Vou dar um pan aqui na nossa tela, vou dar um zoom, um window aqui nesses dois desenhos aqui, para poder a gente visualizar melhor. Então o que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho aqui esse desenho aqui, eu quero fazer esse canto direito com esse chanfro aqui, onde a distância horizontal tem 3 unidades e a distância vertical tem 3 unidades. Perdão, não é o direito não, esse canto aqui é o nosso canto esquerdo aqui. Como é que a gente faz para acessar o comando chanfro? No menu Modify, nós temos aqui, embaixo da opção Trim, aparece aqui a opção Fillet. Se eu clicar aqui, se eu movimentar meu mouse à direita, aparece uma setinha Drop Down, eu dou um clique nela, ele abre a opção, uma janela onde eu tenho a opção Fillet, Chamfer e aquela Blend Curves. Nesse caso aqui, eu vou clicar na opção Chamfer, dou um clique na opção Chamfer. Por ele ser um comando de edição, ele pede para que eu selecione a primeira linha. Só que antes de eu selecionar essa linha, eu tenho que primeiro definir qual é a distância que eu vou utilizar. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer aqui? Clico na opção Distance. O primeiro chanfro ele tem 3 unidades. Então aqui eu vou definir 3 unidades. Aperto Enter. O que ele me pergunta? Qual é a segunda distância de chanfro? Se eu vou querer fazer com a mesma distância, vocês observam que o número 3 está entre colchetes. Eu aperto Enter para confirmar. O que nós vamos fazer? Como eu vou fazer esse chanfro de 3 unidades, tanto no desenho aqui de cima, quanto no desenho aqui de baixo, vamos clicar na opção Múltiplo. Ele é semelhante ao Fillet que nós já vimos numa outra videoaula, porque se eu não clicar na opção Múltiplo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o chanfro e ele vai sair do comando. Então a gente vai ter que apertar o Enter ou a barra de espaço para entrar novamente no comando. Então vamos aqui na opção Múltipla, para que o comando fique adifado, de forma que eu faça quantos chanfros eu queira fazer sem ele sair do comando. Então aqui eu aproximo o meu cursor aqui da minha linha vertical, dou um clique nela, aproximo aqui da minha linha horizontal, dou um clique, e ele fez aqui o meu chanfro com distância horizontal de 3, com a distância vertical de 3 no primeiro desenho aqui. Vamos com o pan movimentar nossa tela para cima. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no desenho de baixo. Eu dou um clique na linha vertical, dou um clique na minha linha horizontal e ele fez o chanfro ali com 3 unidades na parte de baixo aqui do desenho. Se eu olhar aqui no meu canto direito, as distâncias agora são diferentes. Aqui eu tenho um chanfro de 10 e o outro de 6, ou seja, a distância horizontal é diferente da distância vertical. Então vem aqui na opção Distance. Qual é a primeira distância que eu vou definir? É 10 unidades, aperto Enter. Qual é a segunda distância que eu vou definir? Vai ser 6 unidades, aperto Enter. Então eu já defini as distâncias. A primeira distância é 10 e a segunda distância é 6. Aqui que eu vou chamar a atenção. Se vocês observarem que nesse primeiro desenho aqui do meu lado direito, o que aconteceu? O que tem 10 unidades é a linha horizontal. O que seria esse procedimento se nós fôssemos fazer o desenho manual? Eu pegaria uma régua, mediria 10 unidades aqui, marcaria as 10 unidades, pegaria essa mesma régua, marcaria 6 unidades aqui, faria a linha e depois apagaria aquelas que não nos interessavam. Então, o primeiro que eu defini foi 10, o que eu vou marcar 10 vai ser na minha linha horizontal. Eu dou um clique na minha linha horizontal,
O segundo que eu defini com a distância de 6 vai ser na minha linha vertical aqui, ó. Eu defini aqui na minha linha vertical aqui, na minha linha vertical, cliquei, fiz este chanfro aqui equivalente ao meu lado direito. Agora, se eu fosse fazer a situação contrária, não, eu quero que a minha marca V de 10 seja na minha linha vertical. Como o primeiro que eu defini é 10, e a linha que eu vou marcar 10 é a linha vertical, basta que eu me aproxime meu cursor dela, clique com o botão esquerdo do mouse e essa linha foi selecionada. Agora eu movimento meu mouse para a linha horizontal que tem que ter 6 unidades, eu clico nela e eu fiz aqui meu chanfro. Então, esse detalhe é interessante, que eu até chamo a atenção, porque alguns alunos, eles pensam que quando o primeiro chanfro que eu defino, a primeira distância, eles pensam, alguns já me questionaram, que aquela distância seria a minha coordenada x e o segundo seria a minha coordenada y. Não é assim. A gente define e aí depois a gente vê qual é os lados que a gente vai definir as distâncias. Foi como aconteceu aqui. Eu usei o chanfro com 10 unidades e o segundo com 6 unidades. E o que aconteceu? Eu criei duas situações diferentes, uma vez que eu defini quais são as linhas que eu queria realmente apagar ou marcar com 10 ou com 6 unidades. Análogo ao comando tem, o que acontece? Ele fez aqui as inclinações e apagou aquelas duas linhas que ficaram aqui. Mas eu também tenho a opção de fazer eles e manter aquelas linhas. Então, vou pegar aqui, por exemplo, vamos definir uma distância menor, botar uma distância, por exemplo, de 3 unidades, aperto Enter para confirmar o segundo com 3, e aqui na opção Trim, eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse, ele me abre a janela perguntando se eu quero aparar ou não aparar. Então, se eu clicar na opção não aparar, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Eu dou um clique aqui, ó, nessa linha aqui, dou um clique aqui na linha vertical, ó. Vocês observam que ele fez ali o chanfro e ele manteve, o que acontece? As minhas linhas para fora intactas, ou seja, ele não aparou aquelas minhas duas linhas intactas, aquelas duas linhas de fora. Se eu vier aqui, fizer o mesmo procedimento, vai acontecer a mesma coisa. Então, assim como no fillet, a gente tem a opção de definir as aparas ou não as aparas. Na maioria dos casos, a gente sempre faz com a opção que é o trim, ou seja, a gente faz o chanfro e simplesmente a gente apara aquilo que a gente não quer, que seja aquelas duas linhas de fora do chanfro. Uma outra opção para a gente fazer um chanfro é a gente definir ele através de um ângulo. Então, vamos dar o ESC para sair do comando. Eu vou entrar nele aqui novamente, comando chanfro, que agora eu vou fazer ele com a definição de um ângulo. O que acontece aqui? No desenho de cima, eu fiz a distância horizontal com 7 e fiz ele com um ângulo de 30 graus. Então, comando chanfro. Primeira coisa, eu venho aqui na opção Angle, na minha barra de comando, clico na opção Angle. Quando eu clico na opção Angle, o que ele pede aqui, ó? Para que eu defina a distância da primeira linha, ou seja, aquela linha que é onde eu vou começar a fazer o ângulo. Eu tenho que ter uma linha, uma distância que ele vai andar para onde eu vou começar a fazer o ângulo. Ou seja, se eu observo aqui, o que acontece? Eu vou fazer essa linha com 30 graus a partir aqui de uma distância de 7 na minha linha horizontal. Então, vamos definir essa distância aqui como 7 unidades. Aperto Enter. O que ele pede aqui? Para que eu defina o ângulo do chanfro. Nesse caso aqui, o ângulo que eu vou definir é 30 graus. Aperto Enter. E aqui ele pede para que eu selecione a primeira linha. Então, eu dou um clique aqui, ó, na linha que é onde vai sair o meu ângulo. Então, eu dou um clique nessa linha aqui. Aí, ele pede para que eu clique a segunda linha. Eu vou dar um clique aqui na segunda linha. Ao clicar na segunda linha, o que aconteceu? Ele já fez o meu chanfro com uma inclinação de 30 graus
partindo de 7 unidades aqui, ó, da minha linha horizontal. Vamos entrar nele novamente. Por que eu vou entrar nele novamente? Porque eu não usei a opção múltipla. Se eu não uso a opção múltipla, o que ele faz? Ele faz o chanfro e ele sai do comando. Aperto a opção Enter. O que eu vou fazer agora? Eu quero fazer um ângulo de 20 graus, um chanfro de 20 graus, partindo a 4 unidades dessa segunda linha aqui. Então vamos lá. Opção Angle. Ele vai perguntar qual é a distância da primeira linha. Eu digito 4 unidades. Ele vai perguntar qual é o ângulo de chanfro. Vamos definir, ó. Sempre nós temos que atentar para o que a barra de comandos nos instrui. Então ele primeiro pede a distância da linha e depois ele pede o ângulo. O ângulo aqui no caso vai ser o ângulo de 20 graus que a gente vai adotar. Definidos os parâmetros, ele pede que eu selecione a primeira linha. Primeira linha é essa daqui, ó, ou seja, da onde que vai partir o meu chanfro, da onde ele vai partir o chanfro, ou seja, aquela linha com uma determinada inclinação. Então ele vai partir 4 unidades aqui da minha linha vertical. Movimento aqui minha tela, eu dou um clique aqui na minha linha vertical. Ele pede a segunda linha, que seria essa minha linha horizontal. Com isso aqui, gente, eu fiz aqui o meu chanfro de 20 graus, partindo aqui da minha linha vertical. Então, essa é a segunda forma de se fazer os chanfros utilizando o ângulo. Primeiro eu defino a distância, que é onde vai partir aquela minha linha com determinada inclinação. Depois eu defino o ângulo. Uma vez definido esses parâmetros, eu clico primeiramente na linha onde vai partir o chanfro e depois na segunda linha e ele faz o desenho para nós. Então, esse é o comando chanfro. Essas são as duas formas da gente desenhar o chanfro, ou seja, a primeira definindo a distância, a segunda definindo a distância e o ângulo. E agradeço a todos pela participação e até a nossa próxima videoaula.